Olá, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu me chamo Vitor Gomes de Lima, sou aluno do programa de pós-graduação em Engenharia Civil, Estruturas e Materiais de Construção da Universidade Federal de Ouro Preto e vim falar com vocês sobre programas nacionais de fomento e financiamento de habitações de interesse social. A estrutura do meu trabalho está subdividida entre os tópicos desigualdade social, Constituição Federal de 1988, Políticas Nacional de Habitação, a Lei número 11.124, Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, o Plano Nacional, o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, o Programa Minha Casa Minha Vida, exemplos e considerações finais. Por se tratar de um país com dimensões continentais, o Brasil apresenta costumes e culturas diversificadas. Logo, surgem também muitas desigualdades causadas por motivos que vão desde a forma com que fomos colonizados até a ineficiência de algumas políticas públicas. Outro fator que contribui para essa desigualdade econômica é a desigualdade racial, que, segundo um estudo publicado pelo IBGE em 2020, intitulado como Sistema de Indicadores Sociais, observou-se que entre os anos de 2012 e 2019, o rendimento per capita da população preta ou parda permaneceu cerca de metade em relação ao rendimento per capita da população branca. De acordo com a Constituição, em seu artigo 6º, são direitos garantidos à população brasileira: a saúde, a moradia, a alimentação, o trabalho, o transporte, o lazer, entre outros. O artigo 23 da referida Constituição atribui à União de Estados e Municípios o dever de promover programas que reduzam um dos maiores problemas causados pela desigualdade, que é o déficit habitacional. O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social foi estabelecido como medida de reestruturação do setor habitacional e tem como principal objetivo universalizar o acesso à moradia digna. O objetivo dessas políticas são promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Como parte da política nacional, o Sistema Nacional de Habitação pode ser dividido em dois grupos, como podemos ver no organograma: o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e o Sistema Nacional de Mercado, que apresentam como fundos o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, o FGTS e outros fundos. Já o Sistema Nacional de Mercado, estão contidos nele o Sistema Financeiro de Habitação, caderneta de poupança e mercado de capitais. O Plano Nacional de Habitação surgiu como parte do planejamento para o desenvolvimento econômico e inclusão social, com o objetivo de articular uma política estratégica de modo que suas ações sejam sentidas a curto prazo. Para ser mais efetivo em seu objetivo, o Plano Nacional de Habitação dividiu a população entre grupos que levam em consideração as rendas de cada família. Como forma de enfrentar a problemática habitacional, o Plano Nacional desenvolveu 4 eixos, que são eles: o primeiro, financiamento e subsídio, que tem como estratégia ampliar os recursos não onerosos destinados à habitação de interesse social, destinar recursos ao Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, regularizar os assentamentos e reduzir os custos e ampliar o orçamento do FGTS. Outro eixo também são os arranjos institucionais. E as estratégias desse eixo são fortalecer o setor público e explicitar os papéis de cada nível de governo no Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, garantir o controle social e a participação da população na implementação da política, entre outros.
O terceiro eixo trata das estratégias urbanas e fundiárias, que tem como estratégia incorporar instrumento de manejo dos solos urbanos, dimensionar a terra necessária para a produção de habitações de interesse social, além de outras estratégias. E o quarto e último eixo tem como estratégia desonerar o processo de habitação de interesse social, dar agilidade aos processos e estabelecer normas gerais, além de capacitar a mão de obra que está diretamente relacionada à construção dessas moradias. O Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, constituído para a prestação de serviços da assistência técnica, tem por objetivo aumentar a escala de produções das habitações, e são recursos disponíveis nesse fundo. Recurso do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados ao Fundo Nacional, dotações do Orçamento Geral da União, classificadas na função de habitação, recursos provenientes de empréstimos externos e internos para programas de habitação, e contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e organismos de corporações nacionais ou internacionais. Além disso, temos algumas diretrizes definidas pelo fundo, que são elas: o fomento e apoio a programas de habitação de interesse social, a inserção e participação da sociedade no fornecimento de assistência técnica, a multidisciplinaridade dos serviços, promoções que visam a sustentabilidade do ambiente construído, e ainda o fomento à regulação, à ocupação e ao solo urbano. O Ministério das Cidades prevê que os projetos direcionados ao Programa de Habitação de Interesse Social devem conter serviços básicos que são atendidos para a concepção dos projetos de edificações das unidades habitacionais. Esses requisitos são planta de situação, locação, arquitetura, plantas baixas, cortes, fachadas, coberturas, detalhes construtivos, fundações e, se for o caso, relatório de sondagem e ensaios geotécnicos, estrutura, instalação hidráulico e sanitárias, instalações elétricas, composição de custos, cronograma de execução e o memorial descritivo e memorial de cálculo. O programa Minha Casa Minha Vida, ou mais atual, Casa Verde Amarela, tem como principal objetivo criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de novas unidades habitacionais ou requalificação de imóveis urbanos e produção ou reforma de habitações rurais para famílias com renda mensal de até R$ 4.650. O Ministério das Cidades instituiu alguns instrumentos que aceleram o desenvolvimento da política habitacional por meio do programa Minha Casa Minha Vida, que são esses instrumentos: barateamento dos seguros, morte e invalidez permanente e danos físicos ao imóvel, redução dos prazos e custos cartoriais, incentivos fiscais para a produção de imóveis para baixa renda, linhas de financiamento para a infraestrutura e modernização da cadeia produtiva, estabelecimento de parâmetros para o uso de materiais ambientalmente sustentáveis, redução de prazos para o licenciamento ambiental e a regulamentação de um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam a regularização de assentamentos irregulares e a titulação de seus ocupantes. Além, é claro, também do fundo garantidor que o programa Minha Casa Minha Vida estabelece. Como exemplo, eu trouxe o residencial Raquel de Queiroz, localizado no município cearense de Quixadá, que em 2018 beneficiou cerca de 1.454 famílias, proporcionando moradia digna. Um parênteses que eu quero abrir nessa parte:
que nos tempos de faculdade eu tive o privilégio de conhecer a estrutura, a parte de saneamento, o lazer, a escola, e é uma construção e tanto. Fecha parênteses. As casas possuem uma área quadrada de 42,5 metros, com 2 quartos, banheiros, salas, cozinha e varanda. Minhas considerações finais sobre o tema, que o programa de habitação de interesse social surge como uma oportunidade para famílias que, por condições financeiras, não dispõem de recursos para realizarem seus maiores sonhos, que é a casa própria, além de ajudar a reduzir as desigualdades causadas pela má distribuição de renda e também controlar o crescimento desordenado dos grandes centros urbanos. É direito de todo cidadão o acesso à moradia digna, sendo dever do Estado a articulação de programas sociais que solucione este que é um dos principais desafios enfrentados pela sociedade. Aqui são as referências bibliográficas utilizadas na apresentação. Obrigado. Qualquer dúvida, esses são os meus contatos.